Suédia Peroso de Souza aqui. Ela também atende em Presidente Prudente, Presidente Venceslau, e ela vai dar o seu boa tarde agora para os ouvintes de Prudente, da região, e também os internautas. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Estou muito feliz, muito lisonjeada, né, de estar aqui presente nesse momento, de estar falando com vocês. Então, eu quero desejar uma boa tarde a todos os ouvintes e às pessoas também que estão nos acompanhando, né, pelo Facebook. E sobre um assunto que é tão importante, que está sendo tão atual, né, na vida de muitas pessoas hoje. Com certeza. Bem, eu vou começar aqui, eu vou pedir para a doutora falar uma questão aí de casal, porque é assim, os relacionamentos, eles têm que ser bons para ambos os lados. Não adianta a gente querer que seja bom apenas para um lado, ou para a mulher ou para o homem. Quer dizer, a união do casal tem que ser boa para ambos, né? Então eu queria que a doutora fizesse uma pequena introdução sobre esse assunto e a gente já vai começar abordando também alguns tipos de problemas aí que acontecem no relacionamento do casal e vai se tornando abusivo, com questão de controle, questão de ciúmes e tantas outras coisas que acabam atrapalhando a união do casal. Sim, o relacionamento abusivo, ele acontece em qualquer tipo de relação ou entre dois homens, mas como nós estamos, né, na semana do Dia Internacional da Mulher, como está aumentando o número de feminicídios cada vez mais, a minha fala vai estar bem voltada ao relacionamento entre homem e mulher, mas que vale para qualquer tipo de relacionamento. Então, o que é um relacionamento? É quando uma pessoa ela tem um controle, né, ela exerce um poder para controlar e manipular a outra pessoa. O relacionamento abusivo, ele não se inicia com uma agressividade, porque se iniciasse com uma agressividade, com certeza nenhuma mulher ficaria num relacionamento assim. Então, ele vem de uma forma bem tranquila, né, que muitas vezes a mulher ela nem percebe que está entrando no relacionamento abusivo. E ele começa primeiro a trabalhar todo o emocional, porque ele precisa fazer com que essa mulher ela esteja completamente envolvida neste relacionamento, ela precisa ser dependente emocionalmente deste homem. Então, por isso que ele começa a agir pela situação emocional. Nem sempre o relacionamento abusivo é uma agressão. Muitas vezes pode ficar apenas no abuso emocional, que também é muito sério, que também prejudica muito o emocional, a mente da mulher, né, acaba atrapalhando a vida dessa mulher e deixando ela doente, muitas vezes também. Que está no relacionamento abusivo, ela tem autoestima baixa, né? Então, assim, uma mulher com autoestima elevada, ela jamais aceita de relacionamento assim. Só que essa baixa autoestima, ela nunca vem deste relacionamento. Ela já vem de outras situações na vida desta mulher. Então, a nossa formação da autoestima, ela acontece desde a infância, né, até os 12 anos de idade, a construção. Então, algo aconteceu na formação da autoestima dessa mulher, que acabou se estendendo para outros relacionamentos, para outras situações. E o homem, que é o abusador, na verdade, ele é uma pessoa completamente insegura. Então, ele age dessa maneira com a mulher porque ele precisa se alimentar, né, do sofrimento dela, precisa se alimentar desse poder que ele exerce sobre ela. Então, na verdade, é uma mulher com baixa autoestima e um homem que tem uma insegurança muito grande. Por isso que acaba acontecendo os relacionamentos abusivos. Certo, doutor. Vamos falar aqui um pouquinho. Esse controle exemplifica como é que ele acontece? Acontece por questões financeiras, acaba virando uma espécie de chantagem. Como é que é essa questão do controle? Então, a gente tem alguns sinais, né, que começa a aparecer já num relacionamento abusivo. O controle é um desses sinais, mas o primeiro sinal que apresenta no relacionamento abusivo é um ciúmes excessivo. Infelizmente, né, na nossa cultura tem a crença de que para você amar alguém, você precisa
ter ciúmes da pessoa. E a gente cresce ouvindo isso, só que isso é mentira, não é verdade. Para você ser amada, para você ser querida por alguém, né, você não precisa sentir ciúmes dela, você precisa ser valorizada, você precisa ser respeitada, você precisa ser acarinhada, para manter um relacionamento saudável. Então, você não precisa ter ciúmes de alguém para dizer que ama. Então, o ciúmes excessivo, ele sempre vem numa questão, numa justificativa, né? A pessoa, ela sempre tem um argumento para quando ela vai te agredir, para quando ela vai te humilhar, vai te ofender, para quando ela vai invadir a sua privacidade. Então, primeiro se inicia com esse ciúmes excessivo. Aí depois passa para a questão do... Porque a pessoa, o homem, ele precisa controlar, ele precisa manipular essa mulher. Então, assim, e vem sempre com a mais, para o seu bem que isso acontece. Então ele começa a controlar a roupa dela, a roupa que ela veste, ele começa a controlar as atividades que ela pode ou não fazer, as pessoas que ela pode ou não conversar, né? Se ela pode trabalhar em algum lugar ou não, até isso ele começa a controlar. E principalmente ele começa a hackear, né, o Facebook, começa a hackear o Instagram. Então, assim, ele tenta manter o máximo sobre essa pessoa, mas tudo vai começando aos poucos, nunca de uma maneira excessiva. E depois um outro que vem, um outro sinal que acaba vindo, é a invasão de privacidade. Começa, a pessoa, ela acha assim, que porque ela é casada, porque ela tem um relacionamento com outra pessoa, a outra pessoa não tem direito da sua individualidade, ela não tem direito da sua privacidade, e isso não pode acontecer. Então, o abusador, ele nunca dá espaço para a mulher, né? Ela não pode ter a sua individualidade, ela não pode ter a sua privacidade. Então, ele acaba roubando as senhas, ele acaba mexendo no celular dela, ele acaba lendo os e-mails e as mensagens dela, acaba instalando programas de rastreamento, né, no celular, no carro. Então, e aí ele vem com a seguinte frase assim: quem ama não tem nada que esconder, né? Se você não está fazendo nada de errado, por que eu não posso ter a senha do seu celular? Por que eu não posso ter a senha do seu Facebook ou do seu Instagram? Se você não tem nada para esconder. Só que as pessoas, elas não conseguem. O outro precisa ter a sua privacidade, né? O outro precisa ter a sua individualidade. Não é porque você casa, que você tem um relacionamento com outro, que você deixa de viver a sua vida, que você tem que se anular para viver o sonho e a vida do outro. Não, você tem a sua vida, você tem os teus sonhos, e você também precisa realizar. Então, para isso, você também precisa do seu espaço. Aí nós temos uns outros sinais. Posso continuar falando dos outros sinais? Pode falar, porque é interessante, pessoal, você que está ouvindo aí, essa questão dos sinais, já é um alerta, já é um sinalzinho aí, você lembra que tem o sinal verde, amarelo, que é de atenção, e o sinal vermelho, então tem que já dar um pisca aí nesse amarelo, porque já é alerta, então fica atento às dicas aí da psicóloga, da doutora, sobre essa questão aí dos alertas, quais sinais que são problema aí. Isso, um outro sinal é o afastamento de outras pessoas, né? Então, sempre vai vir com uma justificativa. Fulano é má influência para você, ciclano dá em cima de você, aquela pessoa não gosta de você, então você não tem que se relacionar com essas pessoas, principalmente as pessoas mais próximas. Por que ele faz isso? Porque essa mulher, ela vai estar completamente no controle dele, ele afastando ela, principalmente da sua família e dos amigos, porque se ela estiver muito próxima dos amigos e da sua família, outras pessoas vão ver ele tendo esse tipo de comportamento e vai começar a não permitir, vai fazer com que ela abra os olhos em relação ao que está acontecendo a ela. E ele não quer, porque dessa maneira ela vai sair do controle dele. Então ele vai fazer de tudo para afastar as pessoas relação a esta mulher. Um outro sinal também que as pessoas precisam prestar atenção, precisa tomar cuidado, é nas chantagens emocionais.
né? Se a mulher ela não aceita alguma coisa, se a mulher começa a abrir os olhos e fala, olha, eu não vou aceitar mais você fazer isso comigo, isso não está sendo legal, aí ele já começa. Olha, se você começar com essas frescuras aí, eu vou deixar você, eu vou terminar, eu vou sair desse relacionamento, né? Eu vou me matar, eu vou adoecer, e você que está me deixando doente. Então, assim, ele coloca ele como vítima e ela como a culpada. Né? Então, só que isso é de uma maneira tão eficaz na vida da mulher, ele fala de uma maneira tão convicta, que ela tem um sentimento de culpa e ela ainda fica com dó dele. E aí ela acaba aceitando a fazer o que ele quer. Um outro sinal também é a destruição da autoestima dessa mulher. Ele começa a zombar dela na frente dos outros, a tirar sarro dela, e isso começa a dar um desconforto para ela. Né? Ele começa a fazer críticas e dizendo assim, eu estou fazendo essa crítica porque é uma crítica construtiva, é uma crítica para ajudar, né? E na verdade não é, ele está minando a autoestima dela, e muitas vezes ela não percebe que ele está minando a sua autoestima. Quando ela percebe, ela já acha que ela não tem valor nenhum, que ela não merece ser feliz, que ela não vai encontrar um homem que vai fazê-la feliz, né? Então, isso daí vai prejudicando a autoestima dela cada vez mais, sem ela perceber. Um outro sinal também é a invalidação de sentimentos, né? O abusador faz algumas coisas para a mulher, excesso, né, minando a autoestima dela, o seu alto valor, e o abusador, ele acaba, isso é frescura, porque a mulher, ela acaba falando, olha, esse relacionamento não tá bom, ela tem noção que a relação não está legal, mas ela não consegue sair porque ela tem uma dependência muito grande dele emocionalmente, né? Ele já minou a autoestima dela, o alto valor dela, então por isso que ela tem dificuldade. Ele fala assim, isso é frescura, né? Você é muito sensível emocionalmente, eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada, que você já vai chorando. Sentimental, eu nem te bati ainda, porque se fosse outro homem, já tinha te batido. E isso é um absurdo, porque mulher não é propriedade de ninguém, mulher não é posse de ninguém, né? Mulher não é objeto. Então não tem nem que passar isso na cabeça de um homem, né? De que, eu não te bati ainda. Mas não tem que passar isso pela cabeça do homem, né? E a mulher, ela não tem que aceitar essas coisas. Uma outra situação também, um outro sinal que acaba acontecendo é exigir relação sexual. Porque a esposa, porque a namorada, porque a companheira, o homem, ele acha que é obrigação da mulher ter relação sexual com ele. E não tem. Ela tem que ter relação sexual com ele se ela quiser. Ela tem o direito de escolha. Agora, ela é maltratada, ela é humilhada, ela não é valorizada e ainda ele quer ter relação sexual. Relação sexual mesmo no casamento, sem a vontade dela, sob ameaça, isso é estupro. Isso não pode acontecer. O homem, o marido, não tem esse direito. Se o homem, a mulher é totalmente emocional. Se o homem, ele ter relação sexual com a mulher, com a esposa, ele precisa ser carinhoso com ela, ele precisa ser atencioso com ela, né? Ele precisa ser amoroso com ela, ele precisa preparar, né? Vamos dizer assim, ele precisa preparar o terreno para depois ele querer ter uma relação sexual. Então, assim, não é obrigação da mulher, ela tem que fazer isso quando ela sentir que realmente ela quer, por prazer, por pessoa, e não que isso seja uma obrigação. Um outro sinal é a questão das ameaças, que aí já é algo mais avançado, né? Falta pouquinho para que esta mulher aconteça as agressões físicas, um grande indício. Neste momento, ela não parar, né? Ela não fazer alguma coisa para mudar essa situação, ela vai entrar em agressões físicas, né? Ele vai começar a agredi-la, que é, eu vou tirar o dinheiro de você, se você não fizer o que eu quero, eu vou tirar os seus filhos, né? Eu vou te agredir, eu vou matar você, eu vou matar alguém da tua família. E a mulher, ela começa, por ela estar muito fragilizada, ela começa a ficar com medo e acaba aceitando toda a situação. E por último, né?
que é o mais grave, não que os outros não sejam, porque prejudica muito o emocional da violência física. Só que ela também ela não começa já com, ela vai acontecendo aos poucos, gradativamente. Começa com empurrão, com apertão, e isso vai aumentando a verdadeira agressão, né? E podendo até chegar à morte. Então você percebe, Júnior, que começa em um processo lá no início, com ciúmes, né? Mas que a mulher não vai ligando, porque acha que o homem ele ama realmente ela, então começa a permitir algumas coisas. Só que de repente isso sai do controle. E ela não percebe o quanto isso faz mal, né? Muitas mulheres chegam no meu consultório e eu vou direcionar, eu vou identificar, olha, você está passando por um relacionamento abusivo. No início, elas têm muita dificuldade de acreditar que é um relacionamento abusivo. Ele acaba fazendo uma chantagem emocional tão grande nessa mulher que ela acha que a culpa é dela. Ela coloca aquilo que ela está sentindo. Eu já ouvi várias falas da mulher falando assim, mas será que a culpa não é minha? Será que ele não age assim comigo? Porque eu estou agindo assim com ele? Ela não consegue perceber. Então, para você tratar, para você cuidar de uma mulher dessa, você precisa ir muito devagar, né? Você precisa, assim, fazer de uma maneira, olha, então nós vamos fortalecer você, nós vamos trabalhar a tua autoestima, né? E depois você decide o que você vai fazer, porque se você já mostrar para ela realmente o que está acontecendo, ela simplesmente abandona o atendimento psicológico, né? Porque ele exerce um grande poder, né? De tanto de controle como de manipulação nessa mulher, e ela não consegue sair dessa situação. Eu vou pegar aqui um espacinho, doutora, para participação aqui, interação aqui dos ouvintes, né? Temos aqui o Fabiano, ele está perguntando, brincadeira, acontece isso ainda nos dias de hoje, aí, essa questão de abuso, essa questão aí, vamos dizer, só que a doutora está falando só do homem que controla a mulher, mas tem mulher aí que controla o homem também, viu? Acho que de ambos os lados aí, tanto para o homem quanto para a mulher, pode ter um relacionamento abusivo, né? Sim, sim, acontece, como eu falei para você, acontece em relação entre homem e mulher, da mulher com o homem, entre duas mulheres, entre dois homens, mas eu peguei a minha fala por ser numa semana, por estarmos em uma semana do Dia Internacional da Mulher, e o número de feminicídio está cada vez mais. Mas tudo que eu estou falando aqui vale para qualquer tipo de relacionamento. Tem uma outra pergunta aqui também. Somente ciúme causa abuso emocional ou existem outros abusos não vinculados à posse? É uma pergunta, né? Somente ciúmes causa abuso emocional ou existem outros abusos? O ciúmes é um dos, né? É um dos indícios que você está entrando em um relacionamento abusivo. Quando um ciúmes, ele vem com uma justificativa, quando ele vem com uma argumentação, não é normal, tá? Você já começa a ficar atenta em relação do que está acontecendo e você já passa a não aceitar isso. Porque assim, o outro só faz comigo bem. Se no início eu já falar assim, não vai ser desse jeito, você não vai fazer isso comigo e começar a brecar, ele não vai fazer. Ele não tem como ele se alimentar dessa situação. Então, ele vai parar, né? Então, assim, você tem que observar bastante, mas como a mulher, ela está muito envolvida emocionalmente, muitas vezes ela tem dificuldade de identificar que isso está sendo um relacionamento abusivo. Então tá, a gente está aqui com a doutora Suédia Peroso de Souza, falando sobre o nosso tema de hoje, relacionamento abusivo e o que te faz continuar, né? Então, assim, a gente falou sobre, vamos falar, sinais aí que são aí já de alerta, né? Mas vamos dizer que a pessoa viu os sinais,
mas acabou deixando a coisa acontecer e foi indo, avançou, chegou na fase vermelha do relacionamento. Como é que seria já essa questão? Então, agressividade, a mulher ela não tem que aceitar. Ela precisa fazer um boletim de ocorrência, porque ela precisa se proteger. O feminicídio está a um passo. Então, a mulher ela não tem que se permitir ser maltratada, ser abusada, ser humilhada, ser desvalorizada. Né? A mulher ela não tem que deixar o controle da vida dela nas mãos de uma outra pessoa. Só que isso acaba acontecendo? Né? A gente precisa voltar um pouquinho lá na nossa infância. Todos nós, júniores, nós temos a nossa semente de rejeição na nossa infância. Tá? O que seria essa semente de rejeição? Para a criança, tudo é amor ou não amor. E a criança, ela é a formação da estrutura psicológica, psíquica, da personalidade, do caráter, da autoestima. Então, a fase da infância é a fase mais importante que a gente tem na vida. Então, nessa fase, nós temos, vamos dizer assim, as sementes de rejeição que são causadas pelos nossos pais ou responsáveis. Mas eles não fazem isso, querem nos prejudicar. Não, eles não têm noção do que eles estão fazendo. Então, assim, quando a criança ela é injustiçada, ela recebe muitas críticas, né? Isso vai atrapalhando a autoestima dessa criança. Quando ela é comparada entre irmãos, quando ela é chamada de você nunca aprende, você não dá certo na vida, você só nasceu para dar trabalho, sai daqui, não quero te ver, eu tô cansada de você, engole o choro, cala a boca. Então, assim, a gente ouviu isso na nossa infância, né? Em relação ao relacionamento dos nossos pais, brigas entre o casal, né? A criança, ela não tem isso como o homem e a mulher estão brigando. Não, é meu pai e minha mãe. E eles estão fazendo isso por culpa minha. Então, a criança, ela não tem esse discernimento de saber que é uma briga entre o casal e que não tem nada a ver. Muitas vezes também acontecem separações sem conversar com a criança. E a criança acha que o pai ou a mãe está saindo de casa por culpa dele. Então, tudo isso vai ficando registrado no seu inconsciente. Porque a nossa mente ela é dividida entre a consciência e o inconsciente. A consciência, né, que é este momento aqui que nós estamos falando, que está na nossa consciência, é só 5% da nossa mente. E o nosso inconsciente é 95% da nossa mente. Então, quem manda em nós é o nosso inconsciente. Então, tudo que está armazenado no nosso inconsciente vai refletir no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos hábitos e vai refletir nos nossos resultados. Então, a gente tem a nossa semente de rejeição e que vai formar as nossas crenças limitantes, que vai direto para o nosso inconsciente. E nisso vai virar um vício emocional, né? A nossa mente, ela funciona de uma maneira meio estranha. Então, assim, não é que a mulher, ela gosta de sofrer, não é que o homem gosta de fazer isso, mas inconscientemente, ela vai atrair para a vida dela situações e pessoas que vai alimentar essa ferida que ela tem na infância dela. Por isso, Doutor, às vezes, a mulher... Oi. eu só vou pegar aqui, tem uma interação aqui da Karina Sarcado aqui. Ela está perguntando aqui a diferença do relacionamento abusivo, né? Quando com a mulher que a vida dela está em risco, né? Temos uma diferença enorme. Ixi, parece que está saindo aí o vídeo aí. Meu Deus, a internet aqui tá complicada, viu, gente? Vou colocar rapidinho um intervalo comercial e já volto aqui. Entre no site moraliza.com e vote na petição que cria o TCOI, Tribunal Constitucional da Ordem Institucional, para punir os crimes de abuso de autoridade de ministros do STF. Ajude a mudar o país. Conheça o projeto e assine a petição por um Brasil melhor e mais seguro. Eu apoio
a criação do TECOI. Doutora Sirlene Góes possui o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. Consulte o site www.falandosobrepele.com.br. Agende uma consulta pelo telefone 3908-3731. Tudo em dermatologia próximo de você. Atendemos convênios e particulares, especialista em vários tratamentos e procedimentos. Avenida Marechal Deodoro, 185. Voltamos aqui com a doutora Suede aqui, e a questão assim, então a interação está aí na tela, e a diferença do relacionamento abusivo quando é com a mulher, que a vida dela está em risco. Temos uma diferença enorme quando o relacionamento abusivo é com a mulher, porque geralmente acaba em feminicídio. Então é aquela história, o homem, por ser mais forte, ter aí, vamos dizer, acaba batendo e acaba matando, né? Então, ela até completa aqui que as estatísticas provam isso, né? Então, isso é um fato realmente. Então, como é que fica essa questão aí, doutora? Tá, deixa eu entender, assim, deixa eu ver se eu consegui entender a pergunta. Ela está querendo dizer que o relacionamento com outras mulheres acontece um relacionamento abusivo, mas não chega a um feminicídio, é isso? Exatamente, ela está querendo dizer que quando, pelo que eu entendi, né, na leitura, quando é o homem acaba batendo, aí acaba acontecendo a morte, né? Seria mais ou menos isso. Sim, é difícil quando está no relacionamento que não chega a uma agressão, que não chega, né? E se essa mulher ela continuar, mesmo sendo agredida com essa pessoa, né? Ele tem um sentimento de posse tão grande por ela, de autocontrole tão grande, que ele acaba matando essa mulher, né? Que ele acaba cometendo o feminicídio. Ela ainda completa aqui, nossa sociedade machista, patriarcal, culpabiliza sempre a mulher como a responsável pelo relacionamento abusivo. Sim, né? Às vezes ainda a gente tem algumas pessoas que acabam achando que a culpa é da mulher, né? Mas, na verdade, vamos dizer assim, eu não estou querendo nem dizer na parte jurídica. O que eu estou explicando aqui é na parte emocional. Essa mulher precisa completamente olhar para ela. Ela precisa cuidar dela. Ela precisa trabalhar a sua autoestima. Porque a mulher com baixa autoestima, ela tem grande probabilidade de entrar em um relacionamento assim. E para você fortalecer a sua autoestima, você precisa estabelecer e fortalecer 3 crenças que você tem, que você precisa ter. Da sua identidade, do seu merecimento e da sua capacidade. Porque muitas vezes, no decorrer da nossa vida, diante das situações que vão acontecendo, a gente vai se afastando da nossa verdadeira identidade. Né? A gente se perde, a gente não sabe quem realmente somos. A gente vai ficando muito longe, a gente olha no espelho e a gente não se reconhece. De tão ferida que a gente vem sendo pela nossa vida, né? Pelas pessoas e pelas situações. Então, no lugar da mulher ficar preocupada ou ficar, o porquê que o meu marido está fazendo isso, o porquê que essa pessoa está fazendo isso comigo, ela precisa olhar para ela precisa cuidar dela, ela precisa ter mais amor próprio, né? Ela precisa se amar de verdade. Ela precisa, se ela não está conseguindo sozinha, que realmente, quando você está num relacionamento abusivo, você não consegue sair sozinho, você precisa procurar ajuda para fortalecer a tua autoestima, né? Para você se aproximar da verdadeira identidade, quem realmente você é, para que você veio neste mundo, a sua capacidade, o seu merecimento, porque a régua de merecimento dessa mulher, ela está muito baixa. E quando eu não estou bem, eu aceito tudo que é meia boca, eu aceito que é migalhas. E a mulher, ela não tem que aceitar, né? Ela tem pernas, ela não tem raiz. Ela pode sair desse relacionamento, sim. Mas muitas mulheres também acabam por não conseguir sair do relacionamento ou por medo, né? Porque ela está tão ali sendo manipulada por esse homem, ela vem com algumas
histórias ou justificativa, vamos falar assim. Eu não saio desse relacionamento porque o meu marido, ele é um bom pai, porque o meu marido, ele coloca comida na mesa, mas isso é o mínimo que um homem tem que fazer. Só que a régua de merecimento dela está tão baixa que ela acha que é aquilo que ela merece, que é aquilo que ela precisa, né? Então, não é isso. A mulher, ela precisa se olhar e se valorizar. É ela que precisa mudar. Ela não tem que perder o tempo dela olhando e pedindo para que esse homem e essa situação mude na vida dela. É ela que precisa mudar a vida dela. Ela que precisa transformar, ela que precisa contar uma nova história, porque ela é autorresponsável dela. Ela tem que ser protagonista da sua história e da sua vida e não deixar o poder da tua vida nas mãos de uma outra pessoa. Vou pegar aqui a interação aqui da Margarete Gomes aqui. Parabéns pela entrevista. A população muitas vezes necessita de esclarecimento. Sugiro colocar quais os canais que a mulher pode buscar apoio e ajuda. Tem aqueles casos, até a gente falou em outros programas essa semana, doutora, sobre a questão das mulheres que acabam sendo violentadas, acabam apanhando, e elas já têm que buscar uma ajuda, muitas vezes ali da polícia, tem que ir em alguns órgãos, existem algumas ONGs que ajudam as mulheres nesse sentido. Então, dá um alerta aí, quais canais a mulher pode buscar, e aquela história também... Pode dizer. Alô? Sim, a mulher, ela pode fazer um boletim de ocorrência. A mulher tem, né, centros especializados que podem estar ajudando. Aqui em Prudente, qualquer cidade, tem o CREAS, tem o PAS, né, que tem psicólogos, tem assistente social, que tem pessoas preparadas para lidar com essa situação e para proteger essa mulher. Então, assim, ela não está sozinha, né? Ela precisa de ajuda, só que ela precisa entender que ela precisa procurar essa ajuda. Se ela não consegue ainda ir em algum lugar desse, ela pode conversar com alguém da igreja, da comunidade, do posto de saúde, ela pode pedir ajuda em qualquer situação nesses centros que eu estou falando, né? Porque o PES, ele é responsável, né, para tratar com esse tipo de situação. Então, se ela não quer denunciar o marido lá na polícia, que pelo menos ela procura o CREAS, que pelo menos ela procura um tratamento psicológico no CAPS ou no consultório psicológico, mas que ela faça uma coisa por ela, porque ela não nasceu para isso, ela não nasceu para sofrer, ela não nasceu para ser humilhada, ela não nasceu para ser desvalorizada, ela nasceu para ser feliz, foi para isso que ela veio, para ter uma vida de abundância, para ter uma vida boa, para encontrar um homem de alto valor, porque esse homem que faz isso com a mulher, ele não é um homem de alto valor, ele é um homem completamente inseguro, frustrado, com grandes feridas dentro dele, que ele precisa também de tratamento. Mas ele só vai ter tratamento a partir do momento que ele enxergar nele que ele precisa sair dessa situação, que não está legal o que ele está fazendo. Só que para isso é um pouco demorado. E então, a mulher, ela não tem que acreditar. O homem bate, o homem humilha, o homem desvaloriza e no outro dia vai lá e é um doce com a mulher. Né? E a mulher fica pensando assim, mas por que ele faz isso? Porque faz parte da manipulação dele, faz parte do autocontrole que ele está exercendo sobre essa mulher, e não que ele vai mudar. Porque para você ter uma mudança, né, você precisa ter um novo comportamento, uma nova atitude e novos hábitos. E para que você tenha isso, você precisa ter novos comportamentos, mas assim, por muito tempo, para que o seu cérebro entenda que você está tendo um novo comportamento. Então, não é algo mágico, não é algo simples assim, como muitas vezes as pessoas pensam. Doutora, tem mais uma interação aqui da Margarete Gomes, ela também aqui, ela fala o seguinte: já escutei relatos de mulheres dizerem que preferem apanhar, mas ver o sorriso no rosto do filho, porque o marido é ruim, mas é bom pai. É triste ouvir esse tipo de relatos, né? Então, é complicada essa questão.
E a gente tem aqui também, aqui a Karina Sarcado, aqui, ó, precisamos de pessoas preparadas para receberem esse tipo de denúncia. Conheço muitas que chegam à delegacia e são hostilizadas quando dizem que foram agredidas pelo companheiro, né? E a gente ainda tem aqui a Margarida falando o seguinte: concordo com a Karina, muitas vezes elas são humilhadas quando procuram esses canais, né? É aquela história, tem que realmente procurar um psicólogo, uma psicóloga, procurar uma ajuda especializada, porque a gente imagina, a mulher já foi humilhada, já acabou de apanhar, os sentimentos dela ela deve estar toda destruída por dentro e por fora, né? Então é uma situação delicada e precisa realmente de ajuda profissional nesse sentido. Sim, ela está muito fragilizada, né? Então, assim, as pessoas precisam realmente acolher, né? E a gente tem muita reclamação em relação, assim, quando vai numa delegacia, alguma coisa assim, e essa mulher, ela não é ouvida, ela não é acolhida. Neste momento, a mulher, ela precisa ser acolhida. Por isso que eu falo, procura o CREAS, porque são pessoas especializadas que podem estar acolhendo essa mulher. Procura um tratamento psicológico no CAPES, né? Se você não pagar um atendimento, procura um atendimento psicológico em um consultório, em uma clínica, se você já tem condições, porque você vai ser ouvida, você vai ser em relação a isso. Respondendo uma pergunta que está aí, né, que a mulher, ela fala que prefere apanhar do que ver o sorriso dos filhos, tá? Esta justificativa que essa mulher está dando não é verdadeira, porque assim, nenhum filho gosta de ver o pai e a mãe brigando, gosta de ver o pai e a mãe um batendo no outro, tendo agressão. Isso não é psíquica de nenhum filho, tá? E este relacionamento desse pai e dessa mãe está servindo de exemplo para os relacionamentos futuros que essa criança, que esse adolescente vai buscar para a vida dele. Então, ela está prejudicando muito mais a vida dos filhos sendo com este homem do que se ela se separasse. Então, isso, infelizmente, é uma justificativa que essa mulher está dando para continuar nesse relacionamento. Eu vou pegar aqui, tem uma interação aqui também, que fala aqui da Karina. São 2 movimentos, ajuda profissional e também denúncia policial. Ela fala aqui que tem que ter essas 2 ações aí para resolver o problema, né? Eu não entendi a pergunta. Na verdade, ela não é uma pergunta, ela está fazendo uma afirmativa, que ela está falando que são 2 movimentos, 2 ações que devem ser feitas aí a mulher que acabou apanhando, esse tipo de coisa. Ajuda profissional e também a denúncia policial, né? E também queria lembrar aí, pessoal, você que está aí discutindo aí com a esposa, está tendo algum tipo de problema, faça isso, já que você tiver que falar alguma coisa, não tiver jeito, mas acontecer de briga fora da visão dos filhos, né? Não fica brigando na frente das crianças, porque as crianças são que nem uma esponjinha, então elas absorvem tudo, e isso é muito ruim, né? Então seria isso daí. Bem, eu estou tendo alguns problemas aqui de conexão hoje, aqui só para variar, né? Então estou voltando aqui com a psicóloga Suédia Peroso, né? Então tem hora que está dando umas caídas aqui. Então, só voltando aqui, recapitulando, a Karina Sarcado, ela fala que, na verdade, ela não está perguntando, ela está afirmando que são 2 movimentos, 2 ações aí que a mulher tem que fazer, ajuda profissional e também a denúncia policial. Então, é nessa questão que ela está falando. Sim, é o que eu falei, se a mulher ela ainda não quer procurar a delegacia, né, vai primeiro no CREAS, procurar um psicólogo, né, alguém que possa acolher, para que depois ela tome esse outro passo, porque muitas mulheres, elas não querem ir em uma delegacia, né, porque ela tem medo das chantagens. Então, assim, o primeiro passo, procura um CRAS, um CREAS, um CAPS, procura um atendimento psicológico,
onde ela pode ser auxiliada, aonde pode ser trabalhado tudo isso nela, para que depois ela vá e faça essa denúncia. Agora, se ela realmente já quer fazer a denúncia, vai direto na polícia, denuncia, porque você não nasceu para ser desvalorizada, para ser humilhada, para ser agredida. Não se coloca nesse papel, porque esse papel não é seu. O seu papel é de protagonista, o seu papel é de ter as rédeas da sua vida em sua mão, é de você ser feliz, é de você ser realizada. Então, não aceita menos do que isso, tá? Se o jantar não tá legal, levanta e vai embora. Mas não aceita esse tipo de relacionamento para você. Então, uma coisa, doutora, a gente está falando aqui também dessa questão do relacionamento. Relacionamento é cumplicidade, relacionamento é um fazer um carinho para o outro, é respeitar, é a pessoa estar junta, né? Então é aquela história, como é que fica um relacionamento? A gente está falando também de autoestima, né? Então o casal tem que fazer coisas que vai somar um para o outro, né? Então, como é que a gente... Vamos falar de autoestima, o que o casal tem que fazer para melhorar, mais ou menos alguns caminhos aí para essa mulher também sair de um relacionamento abusivo, né? Quer dizer, porque tem casamentos aí, tem aquela tal de terapia de casal, tem aí, como é que se diz? Outra saída, se a mulher quiser optar por continuar no casamento, bem, gente, a gente tem que fazer uma avaliação. Quer continuar? É um direito que ela tem. Então, vamos tentar melhorar essa relação, vamos tentar uma ajuda profissional para melhorar essa questão, né? Então, como é que seriam esses passos? Então, porque assim, infelizmente, muitas pessoas acham assim, que casamento normal tem que ter briga, que é normal o homem trair, que é normal ser aquilo, só que isso não é normal. O casamento normal é onde tem respeito, onde tem valorização, onde um cuida do outro, onde tem companheirismo, onde tem amizade, né? Onde tem esse respeito mútuo entre os dois, onde tem diálogo, porque no relacionamento abusivo não tem um diálogo, né? Onde um ouve o outro, e nisso, alguma coisa que não está agradando o outro, que eu estou prejudicando o outro, e se aquele outro é importante para mim, então o que eu vou fazer? Eu vou rever aquele comportamento, né? E eu vou mudar o meu comportamento. E é isso que se faz um relacionamento. Porque assim, quando as pessoas vão se casar, eu venho com bagagens diferentes, culturas diferentes, educação diferente, então eu preciso me adaptar um ao outro, né? Se realmente eu quero que se certo. Então, assim, é ter carinho, é fazer um jantar especial um para o outro, de vez em quando, principalmente quando tem filhos, o homem e mulher, né? É só a questão de pai e mulher e mãe? Não, você não deixou de ser mulher, você não deixou de ser homem. Então você tem que namorar, você tem que assistir os seus filmes juntos, você tem que sair de vez em quando. Tudo bem que a gente está no momento que sair, mas quando der, né, fazer um programa 2, porque assim, não é só viver a vida de filhos, você tem uma vida além dessa, você não pode esquecer, né? A mulher, ela tem que se cuidar, ela tem que se arrumar, isso vai trabalhando a autoestima, o amor próprio dela também. Ela precisa olhar no espelho e ver o quanto ela é importante, o quanto ela é bela, o quanto ela é valiosa, o quanto ela é preciosa, o quanto ela é honrosa, o quanto ela é uma mulher sábia. E ela precisa repetir isso para ela, porque isso é a nossa essência, essa é a nossa verdadeira identidade. Como homem, né? O homem também precisa se valorizar, precisa ver que aquilo que ele está fazendo talvez não está legal, então vamos mudar, porque eu quero investir nesse relacionamento, eu quero que esse relacionamento dê certo, porque eu amo essa mulher, eu amo esse homem, então eu vou fazer para que o meu relacionamento também não caia numa rotina, né? Eu preciso, como se fosse regando aquela plantinha, né? Eu preciso regar o meu casamento, eu preciso regar o meu relacionamento. Não é porque eu casei que eu não preciso conquistar a minha mulher, que eu não preciso conquistar o meu homem. Então, assim, é uma conquista diária, é um carinho diário que o casal tem que ter com o outro, para que isso não morra.
Isso mesmo. E outra coisa, mulherada, não pode deixar a comida na pia, tem que se cuidar, tem que fazer aí uns agrados pro marido, esse negócio tem que fazer aquelas coisas de mulher, depilação, não só quando vai em exame ginecológico, não, tem que fazer as coisas para o marido também ficar, como a doutora está falando, tanto o homem quanto a mulher tem que ter aí uma relação de namoro, né? Porque o namoro não acaba depois que casa, né? Então a coisa continua, né? Então é diferente. Olha, até aqui a Karina, ela fala o seguinte: o relacionamento abusivo vem junto com a destruição de toda a possibilidade de reação da mulher. Ela é subjugada, ameaçada e não consegue reagir para ter essa libertação e reconquistar a individualidade. Bem, aí é aquela questão da ajuda profissional mesmo, tem que alguma coisa, gente, tudo tem salvação, tá? Não as coisas também não são assim, não, ó, sentenciou, né? A pessoa tem que procurar ajuda e resolver a situação, né? Sim, não adianta também, Júnior, só ficar reclamando da situação. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Por isso que eu falo, não fica na espera do marido mudar. Muda você, melhora você, da sua autoestima, do seu amor próprio, procura ajuda para que você comece a reconstruir a tua autoestima novamente. Né? Porque quando você está bem, aí sim você vai decidir se você quer ou não continuar nesse casamento. Mas no início, cuida de você com todo esse seu carinho. Essa questão aqui, complicado pensar que o relacionamento abusivo é falta de autoestima da mulher, é muito mais sério que isso. Bem, gente, mas a gente também precisa essa questão da autoestima, né? E a gente tem também que lembrar, doutor, eu queria que a doutora comparasse, é que assim, no relacionamento, o homem e a mulher é um casal, estão juntos, constituem uma família, mas tem a questão da individualidade e tem sim autoestima, porque a pessoa individualmente ela tem que estar bem. Porque se ela não estiver bem, ela não vai ser também benéfica para a relação do casal. Então, no relacionamento, um tem que ajudar o outro, não é? Sim, com certeza, porque se ela não estiver bem com ela, tudo ao redor dela não está legal. Ela não vai conseguir ser realizada em nenhuma área da vida dela. Por isso que quando eu falo de autoestima, ela é muito importante para o homem também. Porque quando eu estou bem comigo, quando eu estou feliz, né, quando eu me sinto realizada, eu jamais vou aceitar esse tipo de relacionamento para mim. Né, porque eu sei o que eu mereço. Eu sei o meu valor. Eu sei a minha identidade. Eu sei a minha essência. Então, eu não vou. Estou dizendo que é apenas a questão da autoestima. Existem feridas nessa mulher que precisa ser curada. Então não adianta nada só ficar falando sem tratar essas feridas, porque senão ela vai terminar esse relacionamento e daqui a pouquinho ela vai entrar em um outro relacionamento devido a esse vício emocional inconsciente que ela tem. Eu não estou dizendo que a mulher ela quer sofrer, que a mulher ela gosta de apanhar, não, nada disso. Tá? Isso acontece inconscientemente. É muito mais forte do que a gente imagina. Bem, questão de autoestima. A pessoa, como é que ela faz aí para ela se autovalorizar, para ela mesma? Porque assim, a pessoa começa a ver só para baixo, começa só a ver, ela não vê luz no fim do túnel, é tudo para ela escuro, é como se perdesse as cores do arco-íris. Quer dizer, é um processo lento e difícil, né, de recuperação. Como é que funciona isso? Sim, né? Primeiro, ela precisa procurar um tratamento, porque do que ela está, vai ser muito difícil ela conseguir fazer sozinha. Ela precisa de uma orientação de um profissional para ela começar a perceber o que está faltando nela, o que aconteceu lá atrás, porque esta mulher, a autoestima dela, ela não está vindo só desse relacionamento, é de algo que já foi acontecendo lá atrás na vida dela. Né? Então, ela tem um diálogo interno que é destrutivo, porque a pessoa que está com ela falou tanta coisa
a respeito dela que ela acreditou nisso. E ela acha que realmente ela não é merecedora, que realmente ela não é a pessoa que merece ser amada, que merece ter um relacionamento sadio, né? Então, assim, eu sou por relacionamento e não era uma simples questão de autoestima. Karina, é muito difícil uma mulher que tem autoestima elevada cair num relacionamento abusivo, né? Talvez eu estou falando aqui no aspecto emocional, porque são estudos, né, científicos que vêm dizer isso. Então, quando eu falo de autoestima, jamais uma mulher que tem autoestima elevada, ela vai entrar em um relacionamento assim, né? Então, já foi estudos, tem fundamentação teórica, tem estudos científicos, né, que acaba levando para essa situação, tá? É por isso que eu estou dizendo aqui para você que a mulher que está no relacionamento abusivo, a autoestima dela é uma autoestima muito baixa. Claro, tem outras situações que podem estar complementando, né? Outras situações que ela vem passando na vida dela e que faz ela entrar nesse tipo de relacionamento. Júnior, a mulher, ela acaba tendo um diálogo interno muito intenso, né? Para a sociedade, eu tinha um relacionamento exemplar, mas o abuso acontece em silêncio, com gestos, ações que colocam responsável sem desculpa. Sim, ele jamais vai vir de uma maneira agressiva. O homem ele jamais vai vir de uma maneira assim que é algo muito sutil. É algo que vai minando, né, a estrutura emocional dessa mulher. Por isso que ela fica com a dependência e não consegue sair dessa situação. Voltando lá para a sua pergunta da autoestima. Aqui, doutora, a mulher realmente tem que dar lá o chinelo pro marido quando ele chega em casa, fazer um chá, fazer uma comida legal, tal. Não vai ter problema no relacionamento, tá tudo certo. Sim, então assim, para a mulher, não só a mulher, tá? Isso acontece com todo mundo. Se a gente não observar, a gente vai tendo uma linguagem interna muito negativa em relação a nós. Nós temos o nosso diálogo interno. Então, assim, o que você vem falando para você? Quais tipos de pensamento na sua cabeça? Né? Como você está alimentando? É pensamento negativo, de que você não consegue, de que algo é impossível para você, de que nada vai dar certo na tua vida, que você não merece. O que você vem falando para você? O que você vem pensando ao seu respeito? Quanto mais eu faço isso, mais eu prejudico o meu amor próprio, mais eu prejudico a minha autoestima. Né? Então, assim, isso vai ficando enraizado e eu fico desacreditada do meu valor, eu fico desacreditada do merecimento. Então, a mulher ela precisa começar a mudar, a falar o que ela quer para ela. Ela precisa começar a mudar, a falar coisas boas, positivas. Ela precisa começar a acreditar na capacidade dela, no merecimento dela. Ela precisa alimentar a mente dela com pensamentos bons, pensamentos positivos, porque tudo aquilo que eu falo com convicção, que eu penso com convicção, vai se tornar uma crença. E toda a crença que está no meu inconsciente é autorrealizável na minha vida. Né? Eu acabo atraindo aquilo para mim. Então, se eu quero um relacionamento bom, que tipo de pensamento que eu estou pensando? Né? Que crença que eu tenho em relação aos homens? Que nenhum homem presta, que nenhum homem vale nada, que eu tenho um dedo podre para escolher homem, né? Vai ser esse tipo de homem que eu vou ter na minha vida. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente pensa, porque é isso que eu vou estar atraindo na minha vida. Então, eu tenho que pensar naquilo que eu quero, não naquilo que eu não quero, não naquilo que está me faltando. Eu preciso focar naquilo que eu desejo para a minha vida, naquilo que eu quero realizar, nos meus objetivos, nos meus sonhos, e não aquilo que vai minar, né, a minha mente, a minha força, a minha energia. Então, eu preciso buscar coisas boas, me alimentar de coisas boas, né, em questão de leitura, em questão do que eu estou assistindo, em questão do que eu estou falando para mim. Então, eu preciso também ter uma mudança de comportamento, de atitude e de hábitos, se eu realmente quiser. É fácil quando essa mulher está assim?
A gente está num bate-papo gostoso aqui, mas a gente está chegando próximo aqui do final do programa, e eu queria assim, que a doutora fizesse suas considerações finais aqui no nosso programa, um assunto que, infelizmente, continua atual, um assunto que precisa de ajuda profissional, e cada vez mais a gente faz um apelo que o casal converse mais entre si, que o casal tenha um relacionamento, tente se entender, né? E tenta entender a si próprio, né? Para poder também entender o cônjuge. Quer dizer, é aquela história, tem bagagens diferentes e tem que tentar um entender o outro, porque também, se um partir só para um lado, fica complicado, né? Mas, por gentileza, suas considerações finais no programa Sentido Horário da Rádio Prudente AM 1070 desta sexta-feira, hoje, dia 12 de março. Eu quero deixar um recado para as mulheres, né? Para as pessoas. O que mais me ajudou, além da ajuda profissional, foi o apoio de amigos que me ajudaram a superar o medo e estavam me apoiando diariamente. Isso mesmo, Karina, né? Você precisa estar perto de pessoas que te acolhem, que te ama, que te valoriza, principalmente nesse momento em que você estava frágil, né? Que você estava não estava se sentindo bem, e realmente você fez certo, né? Então, assim, eu quero dar um recado para as mulheres, né? Você que está aí me vendo, se aproxima mais aqui de mim. Você que está me ouvindo, ouve, né, com o teu coração. Você não nasceu sofrendo. Você não veio nesse mundo, né, para ser humilhada, para ser desvalorizada. Você veio para ser amada, né? Você não abaixa a sua cabeça, erga a tua cabeça, mantenha a tua coroa na tua cabeça. Você é uma princesa, você é uma mulher honrosa, uma mulher valorosa, uma mulher preciosa, uma mulher que veio para ter uma vida de abundância. Não aceita menos do que um banquete, não aceita meia boca, não aceita. Você nasceu para ser feliz, não aceita segundo lugar. Você veio para ter prioridade. Então se prioriza, cuida de você com toda amor. Um pai e uma mãe cuida de um filho, do mesmo jeito, cuida de você, porque você é a pessoa mais preciosa que você tem, você é a pessoa importante que você tem. Você é filha de um rei, que é o Deus, então você é uma princesa. Então mantém a sua coroa na tua cabeça. Então, esse foi o programa Sentido Horário dessa sexta-feira, dia 12 de março. Muito obrigado pela sua participação aqui, doutora Suédia Peroso aqui. Ela atua em Presidente Prudente, também em Presidente Venceslau, e ela tem trabalhado bastante essa questão aí de relacionamentos. Então, se você precisar de uma ajuda aí, procura ajuda profissional. Muito obrigado aí, doutor.